Um ser brincalhão, travesso, que gosta de assustar pessoas, esconder objetos e se desloca dentro de um redemoinho de vento. Essas são as características do Saci, um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. E para falar desse nobre personagem tão curioso, a convidada do Curto Circuito de hoje é Margarete Assis Marinho, juiz forana, jornalista, professora, escritora, autora do livro Dossiê Saci e contadora de história. É também sacióloga da Caçada ao Saci, que aconteceu recentemente no Parque do Museu Mariano Procópio. Margarete, seja muito bem-vinda ao Curto Circuito. Obrigada. Eu estou vendo aqui em cima dessa mesa existem vários objetos que pertencem ao folclore do Saci. Como que nasce um Saci? Bom, o Saci nasce numa moita de bambu taquarussu. É aquele bambu gigante, bambu Brasil, que algumas pessoas conhecem. Ele é gerado lá e fica nesse bambuzal, ele fica durante 7 anos até nascer. E em cada... porque o bambu ele tem uns nós. Em cada nó, quando tem um gomo, aquele montoado de folha, ali naquele gomo que ficam 7 sacizinhos em cada gomo para nascer, durante 7 anos. E só nascem em noite de tempestade. Então, noite que estiver chovendo muito tempestade, está nascendo saci lá no Taquarussu. Mas é só mesmo em Taquarussu. Aquele bambu fininho não, tem que ser o especial mesmo. E aí o Saci nasce e ele vai para dentro de uma garrafa? Como que é essa história? Não, ele nasce, ele faz um furinho e cai do bambu. Esse furinho a gente não sabe porque é segredo de Saci e a gente não conseguiu descobrir ainda. É verdade. E ele vive no meio entre a gente, tá? Entre os seres humanos. E ele vai para casa ou para a escola e rodeia mundo afora aí. Quando você quer pegar um saci desse, aí que você vai utilizar esse material aqui de caçada. Eu vou mostrar para vocês. Aliás, a Margarete vai mostrar esse material de caçada. É uma peneira, não é, Margarete? Isso, é uma peneira de bambu. Tem que ser uma com essa cruz aqui no meio, né? Que eu até colori. Saci não gosta de cruz. Não, ele tem medo. Então é mais fácil de você prender. É a peneira, a garrafa escura, a rolha. Essa garrafa escura, então, vazia, ela é para capturar o Saci na mata. A rolha é para deixar ele preso aqui para ele não poder escapar, não é isso? Exatamente. E você só pega ele num redemoinho. Então você tem que esperar um dia que está ventando bastante, deu redemoinho, que na verdade... O que é esse redemoinho, né? Na verdade, pelas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que o redemoinho é feito pelo Saci, porque com uma perna só ele é muito ligeiro, então só de andar ele já vai rapidinho, ele levanta aquela poeirada. Então tem redemoinho e tem Saci. E aí você prepara a peneira, prepara esse kit para pegar, joga sobre o redemoinho, sem fazer barulho. Se você fizer alarde, ele sai com o redemoinho, você nunca mais põe o olho. Tem que ficar bem escondidinho na mata, então, pegar a peneira e pegar o redemoinho na hora certa. E ó, nem precisa ser na mata. O redemoinho pode ser numa praça, no quintal, na rua mesmo, onde você conseguir perto pegar. De gente, né? Porque ele fica perto das pessoas. Fica, sim. A lupa ajuda a identificar o aí Saci. Já é para caçada na mata mesmo, para você... porque ele vive mais nas matas, é um ser das matas. Você usa a lupa, a gente usa nas caçadas para ver pegada, as pistas que ele deixa. A gente vai aí, uma vez o Saci preso dentro dessa garrafa, você prende. E o que acontece com ele? Aí você tem que... Esse aqui é o Saci preso, ó. Na hora que você prende ele do redemoinho, você tem que fazer uma cruz em cima da rolha, que o que vai prender ele não é a rolha, é a cruz que está em cima. Ele não consegue fugir de jeito nenhum pelo poder dessa cruz. E você tem que tirar a carapuça do Saci antes de colocá-lo na garrafa. Mas por que você tem que tirar a carapuça? Porque a força dele está na carapuça. Se você tira a carapuça, dizem até que quem tira a carapuça do Saci transfere para ele todos os poderes do Saci. Ele tem esse poder de transferência? A carapuça, sim. É como se fosse Sansão, né? O Sansão tem mais o poder ou menos no cabelo, aí você remonta aí a história romana, né? O pileus romano, que era o gorro que os escravos usavam quando ganhavam liberdade, o poder da liberdade. E então, o cachimbo, o cachimbo significa o quê? O cachimbo ele usa mesmo, não, é mais aí mesmo ser da mata, indicando a mata, o meio ambiente, porque ele é feito de bambu, é feito por ele mesmo que confecciona esse cachimbo. E o que o Saci gosta de fumar nesse cachimbo?
de rolo que vai dentro, umas coisas aí, põe umas ervas aí, muito esquisita. Eu estou vendo também que aqui nessa mesa tem dois objetos de grande significância, que é um cogumelo venenoso, está dentro desse objeto, e um outro tipo de cogumelo, é cogumelo de orelha, não é, orelha Margarete? de pau. Orelha de pau. O que significa esses cogumelos? Bom, o Saci, ele vive entre, gente, 77 anos, exatamente 77 anos. Quando ele faz esse aniversário, ele morre. Ao morrer, ele se transforma, na verdade, ele escolhe, né? Ele faz a opção ou cogumelo venenoso, isso aqui são cogumelos venenosos. Então aqui a gente tem algumas... Pelas características, umas dezenas né? de Saci aqui dentro. 77 anos, com certeza, muita ruga, né? E esse também ou outro ele tipo. escolhe, ele se transforma em orelha de pau. Orelha de pau é uma formação vegetal que dá nos galhos das árvores, e ela pode ser de várias cores, vários tamanhos. Esse aqui até está meio quebradinho já, de tanto ser manuseado pelas crianças. Mas provavelmente esse foi um Saci pela cor, pela característica. E por que o Saci se transforma num fungo? Por que eles não se transformam numa planta, algum outro animal? Porque ele vence o ciclo de vida dele, né, de atividade, então ele vai ficar inativo nessas formações. Agora, tem também esse ovo, que eu quero mostrar aqui para o telespectador, que na verdade é uma outra lenda, né? É, isso mesmo. No norte de Minas, né, em uma viagem até lá, algumas pessoas me falaram, tem uma maneira de criar Saci, além de tudo isso que você está falando. Pega um ovo de franga preta, coloca debaixo do braço durante 30 dias, sem tirar, você vai chocar um Saci. E aí, dá para chocar muito mais coisa, né? Muito difícil, que eu conto para as crianças o seguinte, você ficar 30 dias com o ovo debaixo do braço sem quebrar, é meio difícil. Então, tive que tirar umas férias, ficar 30 dias em casa, muito complicado, com muito cuidado, e aí pus aí para proteger. E interessante é que esse caldo, tem uma característica, né, do ovo. Ele é todo pintadinho, ele tem uma... É escorrido, parece que escorreu esse suco em torno dele. E aí algumas pessoas me disseram que esse escorrido provavelmente é a maldade do Saci que escorre, e é por isso que ele nasce um moleque só levado. Que houve uma época na história do Saci que ele era muito mau e agora não tem mais Então isso. o Saci, ele nasce malvado? Não, atualmente não, ele só é moleque mesmo, muito levado. Ele só é molecão, levado, né? E conta pra gente esse termo sacióloga, Margarete, de onde vem esse termo? Eu achei super interessante quando eu li o roteiro e vi Sim, sacióloga. Eu li em algum texto, eu já não me recordo mais onde, mas alguém falando assim, e você acaba estudando tanto Saci que você se torna uma sacióloga. Eu não inventei ele, não. Eu li em algum texto, realmente. Seria a socióloga do Saci? Isso, especialista, né, no estudo. E aí tem mais de 10 anos que eu estudo Saci. Acho que eu me tornei uma socióloga. E de onde que surgiu esse interesse por estudar um personagem tão famoso do folclore brasileiro? Contando essa história para meus alunos, né? Eu sempre trabalhei com crianças pequenas. Durante 22 anos dei aula para segundo até quarto ano. E eu contava mesmo, aproveitava o mês de abril, Monteiro Lobato ali. Monteiro Lobato foi o primeiro autor que coloca nas histórias escrita o personagem Saci. E eu comecei por ler o livro do Monteiro Lobato, o Saci, ele conta tudo isso. Algumas coisas já são variantes aí, mas o básico da história ele conta. Eu comecei a contar tanto que fui me aperfeiçoando, aprimorando. Eu tinha as amigas na escola que ajudavam nessa contação de história. A gente fazia um espetáculo para os meninos, era muito interessante. Teve uma vez que com a colega minha, a Maria Lúcia, a gente contando, nós caímos em cima da peneira, segura que ele vai escapar. E toda a escola olhando assim, mais de 10 turmas olhando, foi muito interessante. Todo mundo atento, né? A gente fechava todo o salão nobre lá da escola. Criava aquele clima perfeito para o Saci. E aí foi só melhorando. Hoje a gente já está na caçada, que é o espetáculo. O Saci gosta de lugares luminosos? Não, ele fica muito estressado diante da luz. Então por isso que ele gosta de ficar numa garrafinha preso, uma garrafa escura, não é isso? Esse ambiente para ele aqui dentro de um estúdio de TV é um ambiente que não é propício para o Saci. Ele vai estar muito estressado hoje. Então ele está estressado aqui dentro dessa garrafa. Já está estressado. Margarete, eu vi que você também trouxe alguns objetos presos em você. Que tem aqui um objeto que é um broche, né, do Saci. E o que é esse cordão que você traz também no pescoço? Isso aqui é da contação de história. Quando eu trabalho com crianças muito pequenininhas e eu começo falando do Monteiro Lobato, eu
coloco que o Monteiro Lobato foi um cara tão genial, mas tão genial, que ele inventou um pó de fazer a gente ficar mais inteligente, que é o pó que deu vida à Emília, a boneca Emília, né? O pó de pirlim-pim-pim. Então eu coloco na cabeça das crianças, e aí eles querem ver mesmo, e ver que é invisível. Pó mágico é invisível. Pó mágico não pode ser visível. Mas você tem que acreditar para ele fazer efeito, e é muito interessante. Eu acho que eu vou precisar um pouquinho desse pó para ficar um pouco mais inteligente. Teve uma escola que eu estava fazendo isso, assim que eu acabei, na hora que eu estava indo embora, veio uma menina correndo, de uns 8 anos, correndo. Professora, peraí. Eu tinha colocado o pó na cabeça dela também, né? Espalha assim, fecha os olhos, eles concentram, aí aquilo vai descer, ó. Tem uns que sentem o frio, outros sentem o arrepio, outros sentem um calor. Ela falou, esqueci de te perguntar, eu posso lavar a cabeça hoje? Eu falei, só quando chegar em casa. Se você lavar antes, não tem jeito. Já acabou o efeito, não tem jeito, né? E geralmente as pessoas pedem para colocar as crianças no véspera de prova, né, Margarete? É verdade. Para deixar a pessoa com inteligência mais aguçada. Verdade. Ainda. Teve uma turma de 2ª série que o menininho, logo depois que eu saí da sala, a professora me contou depois, os meninos estavam fazendo um problema lá, um exercício de matemática, o menininho de 8 anos, um falou assim, errei. Aí o colega do lado falou, o pó de pirlim-pim-pim para você não valeu nada, hein? Margarete, essa caçada ao saci que foi feita, uma atividade no Museu Mariano Procópio, né, em volta lá do parque do Museu Mariano Procópio, teve como objetivo difundir, né, os mitos e as lendas populares do Brasil. Conta um pouquinho mais sobre essa caçada pra gente. A primeira que a gente fez foi na abertura da Semana do Livro Infantil, em abril desse ano, e foi durante o dia, e assim, 133 crianças se inscreveram, tá? Eram 120 vagas, a gente teve adesão mesmo da turma. E foi muito interessante, porque dividimos em grupos as turmas, eram 6 grupos de crianças, e cada uma com 2, 3 monitores, pintamos, né, de caçador, cada equipe numa cor, todos com peneira, lupa e bússola. Todos com a parafernália para caçar o saci. Bota, chapéu, boné, saímos como caçadores mesmo. E caçando as pistas, gente, cada coisa que eles encontravam, o gorro no meio dos galhos das árvores, porque o saci escapa, né, ele não é bobo. Até chegar na armadilha, encontramos muitas pistas e demos volta. E aproveitamos assim, passava por determinadas árvores, pontos, né, do parque, e os monitores do próprio Museu Mariano Procópio, que foi parceiro nosso e ajudou muito, falava, essa árvore é tal, é centenária, e falava as características da árvore. A gente tinha um mapa, cada equipe saiu com um mapa, mais ou menos, que saía para pontos diferentes até chegar nas suas armadilhas. Então funcionou assim ecologicamente. Quando chegamos nas armadilhas nós montamos com peneiras, eram menores, nós deixamos uma noite anterior armada e colocamos pedaços de fumo de rolo, que seriam as iscas para atrair o saci, né? O cheiro. Afinal de contas, o saci adora um fumo de rolo, né? E aí, só que quando nós chegamos nas armadilhas, eles não estavam, ela estava desarmada, e a gente conseguiu, as crianças conseguiram detectar 2 sacis no alto das árvores, espalhados, tinham 2 ainda, olhando a caçada, né, dando risada, e aí não dava para pegá-los, mas eles gostaram e curtiram muito, porque participaram desse processo, acharam cachimbo, pegadas, marcas de redemoinho. Foi um trabalho educativo, né, Margarete? Foi um trabalho ecológico, do meio ambiente, de ressaltar as qualidades da fauna, da flora brasileira, além também de inserir o trabalho do folclore. O grupo de sacis, como que chama? Eles fazem a sacizada. Sacizada? Eles fazem uma sacizada. E assim, não tem só um saci, né? Não é só o saci pererê, tem pelo menos 3 tipos de saci, que é o saci... Saci pererê, então não tem mais tipos. Eu quero que você conte pra gente isso no próximo bloco, tá bom? O Curto Circuito faz um rápido intervalo, a gente volta já já. Voltamos com o Curto Circuito. Hoje eu converso com a juiz-forana Margarete Marinho, escritora, jornalista, professora e autora do livro Dossiê
saci. Margarete, encerramos o último bloco falando da questão do saci. Existem outros tipos de saci na floresta brasileira. Para mim era só o saci pererê. Tá? Eu tô errado então, né? Tem outros tipos. Tem pelo menos mais dois, né? O saci sassurá e o saci trique. Como é que é? Saci? Sassurá. Sassurá. E saci? Trique. Trique. Eu costumo explicar para as crianças a diferença seguinte. O sassurá é um saci mulatinho, muito danado, adora dar risada. Então, sabe aquele dia que você acorda rindo de tudo que sua mãe faz? Desse bobo, menino, ficar rindo à toa. É o sassurá. O saci sassurá que está por perto. E o saci trique, ele gosta muito de dar susto na gente. Às vezes você está num lugar sozinho e você começa a ouvir aqueles barulhinhos. Trique, trique. É o saci, ele adora te dar susto, ver você ficar arrepiado de medo. E o pererê é o que a gente conhece. É o que a gente conhece. Ele também é moleque, todos eles são moleques, né? E o trique é um menino branquinho, tá? Menino branco? É um saci branco? Isso, um saci branco. Então, as espécies vão se misturando, né? Mestiçam. Aí a gente tem Qual que é o mais travesso desses três sacis? Eu acho que os três têm a mesma característica. Tem a mesma essência. Tem a mesma essência. Agora, você lançou esse livro Dossiê Saci. Conta pra gente como foi trabalhar com esse livro. Eu sei que também o seu marido trabalha na confecção, né, dos trabalhos de ilustração de seus livros infantis. Como foi trabalhar esse livro? Esse livro surgiu exatamente das contações de história, porque são tantos detalhes da história do Saci que eu acabava me perdendo. E às vezes eu ia contar, poxa, esqueci de falar isso para essa turma. Aí eu falei assim, eu acho melhor eu escrever. E comecei a escrever, veio a ideia do livro, eu entrei na Lei Murilo Mendes, saiu pela FUNALFA. Agora, quem ilustrou esse foi o Daniel Rodrigues, que é um ilustrador, inclusive, que trabalhava comigo na época, ele é da FUNALFA. Agora, o meu esposo trabalhou comigo no outro, que é a Tia Milpe. A Tia Milpe. Ele que fez os desenhos, ilustrador desse livro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Tia Milpe no programa. Margarete, eu quero saber de você da caçada, um pouquinho mais da caçada ao saci. Você contou pra gente que essa caçada que teve no Museu Mariano Procópio foi de dia. Tem a caçada noturna? Sim, teve a caçada noturna, que foi na abertura do Corredor Cultural, né, em homenagem em comemoração ao aniversário da cidade, no final de maio. O interessante é que ela aconteceu à noite, porque, na verdade, para se pegar um saci, tem que ser à noite. O que aconteceu na primeira, a gente pôs as armadilhas um dia anterior para virar à noite e tentar pegar, e nós não conseguimos. Então, essa última que teve foi à noite, nós fomos com lanterna, foi um grupo menor, a gente não pôde abrir muito, teve muita procura, mas a gente foi com um grupo menor, de 40 crianças. E foi divino, porque toda a turma, a gente foi levando muito susto, por estar tudo escuro no museu, meio da mata, todo mundo com lanterna, seguindo pista, procurando, até chegar na armadilha. E não é que a gente viu um saci de verdade, ele estava por lá. Vocês viram o saci? Sim. Era o pererê? Era o pererê. E ele ficou trançando. A gente estava de um lado do lago, ele estava do outro, sempre fazendo gracinha, subiando, dando gargalhada, e as crianças puderam vê-lo. E aí a gente dava a volta atrás dele, e ele muito esperto, ele passava, e na hora de ir embora, o danado entrou num barco que tem no lago lá do museu, um barco que o pessoal usa para levar os alimentos e para os macaquinhos que ficam lá naquelas ilhas. Do cisne, parece que não tem agora o macaco atualmente. E ele entrou e deu uma volta no lago e deu tchau para a turma. Vocês não pegaram o saci, então? Não conseguiu. Ele é muito esperto. Nem na caçada diurna vocês conseguiram pegar o saci? Eu acredito que esse era adulto, porque ele já era maior. Então, seria muito mais difícil. O pequeno ainda é mais fácil de pegar, mas o adulto... Que é esse aqui, ó. Esse aqui foi pego na caçada diurna, é isso? Esse foi diurna. Agora, qual é o tamanho de um saci? Qual é a altura de um saci? Na idade adulta, o máximo que ele atinge é 1,5 m. Então, criança é sempre menor, sempre pequenininho. E, Margarete, conta pra gente um pouquinho sobre a história da Tia Milpe. Eu sei que você também escreveu, é autora desse livro. Eu quero que você conta pra gente, pro telespectador, a história dessa tia. Tia Milpe.
Eu e meu esposo, a gente sempre brincou muito, né? Nós temos um casal de filho, a Raquel e o Rafael, a gente brincava muito com as palavras, de trocar palavras. Então, no caso aí foi a mexerica. E temos uma sobrinha também, né? Da idade deles, mais ou menos. E juntava os três, passeando, brincando lá em casa, mexerica, ximirica ou xirimeca. E naquela brincadeira de trocar palavras, principalmente com os nomes das frutas brasileiras, jabuticaba, você tem várias palavras da língua portuguesa que dá para você fazer essa brincadeira, né? Trabalhar. Tem um trecho do livro aqui que diz o seguinte: chamava mexerica de ximirica, ximirica de mexerica e ximirica de ximirica. Coitada, também com tantos graus de miopia não poderia ver a diferença que existia entre elas. Então, cada uma das três, elas são gêmeas, né? São os três no caso aí, meus filhos e minha sobrinha. Pegamos características, um mais moreninho, o outro com um pouquinho de miopia, o outro com a pintinha do lado. E a gente fez a brincadeira. Que são essas mexericas aqui, ó. Eu escrevi a história e meu esposo ilustrou, que é o Eduardo. Ficou muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. E como que você vê essa questão da tecnologia hoje em dia, Margarete, influenciando as crianças? Você acha que há espaço para o folclore brasileiro também no meio digital? Sim, eu acho que basta criar esse espaço, né? Na verdade, eu acho que aí há uma subversão, uma evolução das histórias que hoje essas crianças vão para jogos, vão para a internet e tem muito aí o elemento japonês, o estrangeiro nessas histórias. Talvez pela falta de ouvir a história brasileira, né? Conhecer a mitologia brasileira, nossos mitos, nossas histórias, eles têm só isso nessa era digital aí, né? Tudo isso. Mas quando eles estão em sala de aula e acontece de ouvir, vai uma contadora de história, ver isso mais de perto, isso deslumbra, mesmo o menino que só está no computador. Isso aguça a criança, né? A prestar um pouco mais de atenção naquela história. Porque é verdade, porque tá vendo, né? É muito físico, é muito, sabe? E é tátil, é mesmo, gostoso, assim. né? E aí é diferente daquilo, né, da tela. Então, na verdade, essas são as fórmulas que você utiliza para captar a atenção da criança. Chama a atenção e eles acabam gostando. Eles têm uma carteirinha. Por exemplo, quem vai na caçada recebeu a carteirinha de caçador de saci. Mexer com tudo isso, quando é que ele vai poder usar uma lupa para caçar alguma coisa? É complicado, é difícil. Então, assim, enche, né, o imaginário, povoa o imaginário infantil, que é importantíssimo ser trabalhado. E por que você intitulou o livro de Dossiê Saci? Porque foram muitas informações que eu considero documentais mesmo, para esse acervo mesmo, sobre o Saci. O Monteiro Lobato já fez isso na época dele, quando ele abre um inquérito sobre o Saci, que ele registrou em livro, um inquérito sobre o Saci. Ele colocou no jornal na época um pedido que quem tivesse alguma história sobre o Saci enviasse para o jornal. E ele recebeu muitas cartas. A partir dessas informações e das histórias, ele montou o livro dele, o Saci, que tem a maioria das histórias aqui. E hoje a gente encontra assim, muita variação mesmo, em cada região do país. Você vem encontrando outras histórias de origem para o Saci, outras versões, e aí você vê a mestiçagem do Saci, mulato, branco, de todas as cores, como é o povo brasileiro. Você também é jornalista de formação. Sim. E como é contar histórias? Você acha que o jornalista ele tem esse papel de contar histórias ou de transmitir puramente a informação? Eu acho que ele conta muita história, né? Ele transmite a informação e, dependendo até do setor que ele está no jornal, ele conta mais história que tudo. Ele é um contador de histórias, senão ele não conseguiria reproduzir o fato que ele, né, assiste, que ele vai presenciar. O telejornalismo é um contar de histórias. É um contar de história, mesmo que real, né? Até porque as matérias que são veiculadas em televisão, elas começam com um personagem, né, para contar um fato que ocorreu, seja no âmbito nacional, seja no regional, né? Agora, como que é feito esse incentivo para que os jovens e as crianças tenham o prazer pela leitura? Como que você incentiva essas crianças, esse público, a mergulhar na literatura?
Pela própria contação de história. Quando você coloca elementos que não são tradicionais, quando você foge do normal, né? Olha só, cogumelo venenoso, isso foi saci. O quê? Todo mundo quer saber, mesmo que não acredite, sabe? Mesmo que acha bizarro, eles vão perguntar, vão ter curiosidade, você continua contando. Eu costumo contar para minhas turmas de adulto na faculdade, e eles... Ah, não é possível, professora. Mas quer dizer, de qualquer maneira, sabe? Puxa, aquele pouquinho de criança que você teve na infância, quando a mãe criava situações de, dá um beijinho para sarar, machucou, olha o seu nariz piscando, você está mentindo. É alguma coisa fantasiosa e que, quando você cresce, você sente falta disso. São momentos históricos que fazem esse desenvolvimento do ser adulto, né? Margarete, como que você cria essas histórias? Qual que é a sua referência? Como que é o seu processo de criação literária? São os próprios alunos, os próprios filhos, né? Nessa vivência com eles, e aí vão surgindo momentos que você faz história. Você pergunta uma coisa, ou fala alguma coisa para uma criança, ela tem respostas excelentes, né? Que fogem a qualquer padrão. Aí, através dessas respostas, você cria. Eu acho que todo autor acaba fazendo isso. Você cria histórias maravilhosas. Tem casos de criança que você fala, nossa, que menininha doce, ela lambe, não senti gosto. E aí, quanta história que dá para você criar em cima da menininha que não era doce, o que era doce. Então, tem muita coisa que você bebe dessa infância, dessa vivência, né, criativa da criança. Monteiro Lobato é uma referência para você. Quem Sim. mais? Ziraldo, Pedro Bandeira, são maravilhosos nessa área. E tem muitos outros. Existe algum projeto para esse ano, para execução no segundo semestre? Tem sim, a gente tem vários projetos que foram feitos até no Corredor Cultural, o João e o Pé de Feijão, a história do João, que a gente fez acontecer em torno do lago do Museu Mariana Procópio. Teve um gigante enorme, de 10 metros, a galinha dos ovos de ouro, o gigante gritando, batendo na mesa, mulher, cadê meu almoço? E era interativo, os feirantes recebiam as crianças com feijões mágicos, troca esse boneco comigo, o meu feijão é mágico, leva o feijão e troca a mochila, trocava, e a criança era encaminhada, encontrava com o João gritando, correndo, fugindo da gigante, e tinha uma gigante enorme, a esposa do gigante, que vinha chorosa, né? Ele quer me pegar, eu deixei escapar o João, e vai o menino, e vai levando o grupo de criança, levou até a mãe do João que conta a história, e grita para o menino descer da árvore que ele vai acabar caindo. Foi muito legal. Então, essas histórias, os contos de fadas, principalmente, a gente tenta estar sempre colocando em pauta, em todos os momentos. Em pauta o folclore brasileiro, não é isso, Margarete? Também. Margarete, tem planos para próximos livros? Tem algumas histórias aí escritas, sim. Pode contar pra gente? Olha, no momento não, vou deixar aí. É segredo, no momento ela não pode contar. Já tem algumas histórias prontas, sim. Bom, sucesso para você, viu? Obrigada. Muito obrigado pela sua participação aqui no Culto Circuito. Adorei esses objetos aqui, conheci um pouquinho mais do Saci. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir a esse e aos outros programas também no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma ótima noite e até semana que vem. Cuidado com o Saci. Mesmo, então.